Sejam bem-vindas, amigas e amigos, do nosso Papo Oxitocinas. Hoje é sexta-feira, 14h, aqui na Suíça, 9h no Brasil, e é dia de Papo Oxitocinas. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, nós somos uma plataforma colaborativa entre mulheres que se ajudam, entre mulheres que se reinventam e se ajudam nessa transformação. Para você que é a primeira vez, seja bem-vinda. Nos siga aqui no Instagram, nos siga no Facebook Oxitocinas e também nos segue lá no YouTube. A gente também posta o nosso papo que a gente grava aqui no IGTV, lá no YouTube. Quanto mais engajamento a gente tiver com diferentes mulheres, mais a nossa mensagem pode se espalhar por todo mundo e pode chegar a diferentes mulheres. Então, assina aí a gente, tá bom? Então vamos lá. Hoje o nosso Papo Oxitocinas, ele é tirando as nossas fitas crepes. O que é isso? Tirando as nossas fitas crepes. Bem, tirar as nossas fitas crepes não é nada mais, nada menos, e não tem nada a ver com nada menos, mas tirar as nossas fitas crepes é a gente se reconectar com aquilo que você tem de melhor. É você entrar em contato com a sua luz, com a sua criatividade, com aquela sua porção mais amorosa. Isso é tirar a nossa fita crepe. Ou seja, é o que todo mundo quer, mas como é que a gente faz isso? Então, o nosso Papo Oxitocinas, ele foi inspirado na Maria, que nos mandou uma mensagem lá do Brasil, que eu vou ler para vocês. Geisa, tudo bem? Há alguns dias você perguntou em um post qual era o preço de estarmos nos reconectando. Demorei para entender e saber a resposta. Pois tudo que faço, tudo que decido fazer, me traz um benefício. Tem um lado positivo, por isso que o faço. Mas aqui está. O preço que estou pagando por estar me dedicando a tentar um mestrado, me reinventando, é o risco do fracasso, da decepção, de apostar em algo tão importante para mim e depois ter de conviver com isso, caso não aconteça. É o medo. É sair da zona de conforto e estar disposta a lidar com isso no futuro. Beijo. Maria, muito obrigada por você ter escrito para a gente. Um beijo para você também. Me chamou muita atenção essa mensagem da Maria, porque ela falou sobre o mestrado que ela está tentando, e ela falou que ficou meio confuso para ela quando eu perguntei qual o preço que você vem pagando em tentar se reconectar. É como se para Maria tentar se reconectar com ela mesma ou com aquela melhor parte dela só tivesse o lado positivo. O que nós vamos conversar hoje é, na nossa reconexão, os benefícios serão totalmente positivos lá na frente, mas o processo, muitas vezes, ele é doloroso. O processo, ele é arrancar a nossa fita crepe, arrancar tudo aquilo que impede as nossas possibilidades de voar. Então, hoje, a nossa convidada é uma amiga querida, é uma amiga especial, foi aluna do programa de mentoria Reconectando. Ela está nos Estados Unidos, mas quem vai se apresentar é ela mesma. Espera aí que eu vou deixá-la bem grandona aqui na tela. Será que agora eu consigo? Opa, consegui. Seja bem-vinda, Morgana. Por favor, se apresente para a gente. Oi, Geisa. Olá, meninas. É um prazer enorme poder estar aqui para poder passar para vocês um pouquinho da minha história. Como a Geisa disse, meu nome é Morgana, sou mineira, nascida em Riga, perto de Belo Horizonte, mas meu pai era militar, me mudei muito dentro do Brasil, morei em Brasília, na capital, Juiz de Fora, onde fiz minha graduação em Direito, me formei em Direito, e era concursada no Brasil, estava muito bem, até que meu marido resolveu estudar nos Estados Unidos. E viemos para ficar 2 anos nos Estados Unidos, e aqui já se vão 7 anos. E nesse processo todo, eu me vi aqui nos Estados Unidos um pouco perdida, sem saber muito o que fazer profissionalmente, ocupando a posição em tempo integral de mãe, mulher e dona de casa, o que foi muito difícil para mim, porque eu vinha de uma trajetória de
de estudo, de busca de conhecimento, e foi quando a minha história de mudança começou. Eu me vi estagnada, eu me vi sem perspectivas depois de algum tempo e sentindo uma dor muito profunda porque eu não me reconhecia mais. Eu senti realmente que eu não tinha a mesma identidade que eu tinha no Brasil, por exemplo. Então eu não sabia direito o que eu gostava, o que eu não gostava mais, o que eu queria fazer, o que eu não queria fazer. E até que eu resolvi tomar uma decisão de mudança e resolvi aplicar para esse mestrado nos Estados Unidos. Opa, então aí que entra a Morgana, né? Aí que entra. E por isso que, como nós recebemos, então, a dúvida da Maria do Brasil, quando a Morgana, eu já acompanhando a trajetória da Morgana, sabendo que a Morgana tinha, a gente se reencontrou agora um pouquinho, ela estava quase finalizando o mestrado e eu estava acompanhando um pouquinho de longe. Eu falei assim, você é a pessoa perfeita para a gente estar conversando sobre os bastidores do seu mestrado. Mas aqui, Morgana, se você me permite, eu vou fazer um parênteses aqui. O que a gente gostaria de jogar um holofote é que a realidade não é de um mestrado, não é uma vida acadêmica. Às vezes o teu desafio é completamente outro. O teu desafio pode ser melhorar o teu relacionamento de 25 anos, ou pode ser desenvolver um relacionamento mais profundo com alguém que você está meio como amizade colorida. Nem sei se o nome agora é isso, amizade colorida. Amizade colorida fala a nossa idade, né? Quando a gente... Eu não sei como é que os relacionamentos mais abertos se falam hoje, mas enfim, na minha época era amizade colorida. Às vezes você está querendo uma coisa mais profunda, às vezes é você mudar de profissão. Cada uma de nós pode estar vivenciando momentos bem diferentes. Na nossa conversa com a Morgana sobre como é que a gente vai tirar a nossa fita crepe, como é que ela tirou a fita crepe dela nesse setor, tenta não se prender nos exemplos específicos acadêmicos, mas se prenda no processo, porque é aí que a gente vai estar aprendendo. Por isso que essa nossa troca ela é tão rica, porque a gente tem mulheres de várias histórias aqui, né, Morgana? A gente tem mulheres acadêmicas, mulheres com PhD, com mestrado, a gente tem advogadas, a gente tem donas de casa, a gente tem manicures, a gente tem embaixadoras, a gente tem aquela mulher que não teve oportunidade de ter acesso ao estudo. Então, essa diversidade deixa o nosso trabalho muito rico. Então, o que eu pediria para você aqui agora é, se você vem de um exemplo diferente, quando você escutar alguns desafios que a Morgana pode estar compartilhando com a gente, tenta exercer muito a sua compaixão, o seu respeito e a sua solidariedade. Porque às vezes o que eu vejo trabalhando com mulheres num grupo tão diverso assim, é que se eu escuto um exemplo que para mim eu tiro, eu assim, nossa, mas ela está sofrendo por isso? Cada uma de nós tem um histórico de vida. Às vezes o que é muito simples para Morgana, para mim é um puta desafio, ou o contrário. Então, quando a gente, mesmo remotamente, mesmo na internet, você está escutando isso agora, ou você pode escutar isso depois, a gente está vibrando uma energia. Então, para que essa energia que vibra para todas nós, entre nós, ser melhor. Então, deixa essa nossa intenção aqui. Quando eu perguntar para a Morgana, quando a Morgana me responder, e quando você entrar em sessão e a gente através do seu pensamento. Tá bom? Então, esse é o mestrado, a única regra é discutir com amor, com respeito e com solidariedade. Morgana, vamos parar de falar, então deixa eu perguntar as coisas agora. Né? Como é que foi você reconhecer que você tinha um sonho do mestrado? Foi assim, de uma hora para outra, ou você já veio com isso lá de trás, lá no Brasil? Como é que foi isso? Eu tinha o desejo de fazer um mestrado há muitos anos. E com essa coisa de vir para o exterior, acabou se tornando um desejo guardado até que ficou escondido. Aquele desejo que você nem olha mais, porque está tão distante. E eu não diria que fosse um sonho. Talvez o mestrado fosse um desejo para que eu pudesse alcançar algo depois, que eu ainda estou em busca. Eu ainda estou em busca. Então, mas era um desejo de muitos anos atrás. E
o medo, a insegurança me faziam não sequer olhar para esse desejo. Então, quando eu me vi estagnada, quando eu me vi sem perspectivas, e quando eu olhei para frente, para o futuro, e me imaginei daqui 5, 10 anos, eu não gostei do que eu vi. Eu não estava feliz com o que eu vi. Então, foi quando eu resolvi tomar a decisão de tirar esse desejo lá de fundo do baú e torná-lo realidade. Ou seja, você se projetou em 5 a 10 anos, e se você continuasse na mesma situação que você estava lá atrás, você não gostaria de ter esse mesmo cenário. E aí foi meio que uma alavanca para você, assim, opa, deixa eu resgatar algumas coisas que nem sei mais onde está dentro de mim. Foi isso, mais ou menos? Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu realmente não gostei do que eu vi. Falei, não, eu preciso. E é muito, assim, parece óbvio, mas você não consegue mudar nada com as mesmas atitudes. Então, se eu continuasse com a mesma atitude de me esconder, com medo, insegura e sem tentar, o meu resultado seria o mesmo. Então, em 5 anos, quando eu me projetei, eu realmente não é isso que eu quero para mim. Então, foi quando eu falei, não, então, para eu alcançar o que eu quero para mim daqui 5, 10 anos, eu preciso mudar o hoje. Foi quando eu tomei a coragem de dar esse passo. De dar esse passo para frente. Eu não sei se foi o Einstein, pelo menos a frase acho que é atribuída a ele. Insanidade é a gente querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, né? Então, assim, e às vezes é o óbvio, mas parece que às vezes é tão difícil a gente enxergar esse óbvio, né? Se eu não fizer nada diferente, eu vou obter lá na frente exatamente o que eu estou obtendo hoje, ou pior, né? Que a gente não sabe, ou pior. Mas quando você então decidiu fazer o mestrado, quais que foram os principais desafios enfrentados por você? Ou foi tudo moleza? Não, jamais foi moleza, na verdade. Parece, né? Olha, primeiro a questão da língua, a barreira da língua, porque uma coisa é você se virar numa linguagem corriqueira, diária, de oi, tudo bem, e conversa sobre assunto de filho aqui na porta da escola, mas outra coisa é você enfrentar um inglês mais bem estruturado, inglês técnico, profissional, e eu não tinha essa experiência, não tinha mesmo. Então, assim, o meu maior medo, o meu maior desafio era o inglês. Como que eu vou entender essas aulas? Como que eu vou escrever os artigos, né? O mestrado você escreve muito. Como que eu vou escrever? Como que eu vou me expressar em aula? Principalmente aqui nos Estados Unidos, as aulas são muito vocais, as pessoas falam muito. Inclusive, você ganha nota por falar. Então, por participação, né? Exatamente. A participação tem um percentual bem grande. Exato. E aí eu falo, como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Então, a língua foi uma barreira, assim, inicial gigantesca para mim. E fora a própria dúvida em relação à minha capacidade, né? Foi uma outra dificuldade. Eu vou dar conta? Eu vou conseguir equilibrar tudo? Eu tinha a minha filha tinha 8 anos e o meu filho pequenininho tinha 2. Como que eu vou equilibrar a maternidade? O meu filho de 2 não ia para a escola, ele ficava o dia inteiro comigo. Como que eu vou equilibrar as atividades de casa e tudo mais com o mestrado, sendo que eu sabia que ia me exigir muita dedicação, né? Então, foi muito difícil, não foi fácil, não. Então, assim, como é que você superou o medo da língua? E como é que você conciliou essa rotina toda de mãe, de dona de casa? Provavelmente não tinha nenhuma ajuda nos Estados Unidos, tinha uma ajuda de em casa? Não, eu não tinha ajuda com as crianças, não. Eu tinha uma pessoa que me ajudava com a limpeza da casa uma vez por semana. Que era o que a gente geralmente, quem está fora. E mesmo assim é pesado, né? Que uma vez por semana, é legal a gente explicar isso, porque no Brasil a gente está acostumado com o comportamento de conseguir alguma ajuda para casa, você se aperta aqui para você poder pagar decentemente. Não é uma realidade fora do Brasil. Uma realidade já é bastante ajuste se você consegue uma vez por semana. Né? Então, como é que foi para você conciliar, então, a vida doméstica, essas dúvidas em relação à língua? Como é que você avançou?
eu peguei o grande desafio do mestrado e dividi em pequenos desafios, tá? Então, o grande monstro, eu transformei ele em pequenos monstrinhos para que eu pudesse lutar contra eles, cada um a seu momento. Então, eu resolvi observar o processo, coloquei na minha cabeça, visualizei o resultado que adviria desse processo e durante esse processo eu fui tomando um passinho de cada vez, enfrentando um medinho de cada vez, e cada vez que eu conseguia uma vitória, eu me parabenizava, eu comemorava, e aquilo me dava um fôlego para o próximo obstáculo. E quando tinha uma derrota, quando minha nota não era tão boa, quando eu não gostava do meu resultado no mestrado, eu refletia, arregaçava as mangas e me esforçava mais. Agora, para equilibrar isso tudo, foi muito sacrifício mesmo. O meu horário não era um horário de 8 às 10 da noite. Eu acordava às 5 da manhã, muitas vezes ia dormir mais tarde, 10, para que eu pudesse dar conta de tudo. Porque é diferente você ler um livro em português e você ler um livro em inglês. Um livro em inglês, você tem que estar o tempo, na minha realidade, eu tinha que estar o tempo inteiro olhando o dicionário. Então, eu demorava muito para ler. Então, eu tinha que ter um tempo extra para dar conta de toda a leitura. Eu, por exemplo, um artigo que um colega de classe demoraria 2, 3 dias para fazer, eu demorava 10, porque eu tinha que ler, rever. Eu ia num centro de gramática da própria universidade para pegar dicas e fazer uma revisão do artigo. Então, assim, foi um processo difícil, mas eu aprendi tanto com esse processo que, ao mesmo tempo que ele era difícil, desafiador, ele mesmo me alimentava para prosseguir. Espera um pouquinho, porque isso daí é profundo. Apesar de toda a dificuldade do processo, você estava tão focada nesse passinho de cada vez que você conseguia perceber as suas pequenas vitórias e a cada pequena vitória você ia se auto-orientando. É isso? Isso. E assim, talvez o mais importante desse mestrado não seja o resultado em si para mim, eu ter o meu diploma de mestre nas mãos. Mas o mais importante talvez tenha sido a pessoa na qual me tornei nesse processo. Ou seja, eu acho que tudo que a gente fala no processo de autodesenvolvimento para mulheres e para homens, quando a gente consegue se desacaixar um pouco do resultado em si, não é que nós não tenhamos que criar os objetivos, é lá que eu quero chegar, mas eu tenho que me focar realmente. As meninas estão até cansadas de ouvir falar isso, mas assim, a repetição ela precisa ser a mãe do aprendizado. É um passo de cada vez. É aquilo que a gente vê, o monstro que parece ser sete cabeças, a gente não quer nem olhar. Qual é a relação disso tudo com a nossa fita crepe? Imagina uma lagarta que isso já está saindo, daqui a pouquinho está quase no processo de borboleta, ela está se arrastando ainda, só que ela está com tanto medo, o monstro de sete cabeças, que ela coloca uma fita crepe nela mesma, que ela não quer ver nada. E o que acontece? Nós mesmos, em muitas situações, a gente acaba abafando o nosso crescimento, a gente tem medo de virar o bicho de sete cabeças. Eu não estou falando, gente, não é o bicho de sete cabeças, não, tá? Eu estou mesmo no processo de vocês. Mas quando a gente começa a seguir um pouquinho esse processo que a Mona fez, meio que dividir as coisas em pequenas vitórias, um monstro acaba só 2 ou 3 cabeças no máximo. Aí dá pra gente gerenciar um pouquinho. Faz sentido, Morgana? Exatamente. É você dividir em etapas menores para que você... Porque você se sente muito pequena, essa voz de autocrítica que todos nós temos, ela é muito forte. Diante de um monstro grande, ela te derrota, antes mesmo de começar a luta. Então, a partir do momento que se divide esse monstro em pequenas partes, e
enfrentando cada desafio ao seu tempo, você vai crescendo. E chega uma hora, você é maior que esse monstro. E aí, pronto. E aí é onde vem a beleza, porque aí você olha para si e aí você, poxa, que bom que eu fui lá e fiz, que bom que eu cresci, que bom que eu progredi, que bom que eu consegui esse resultado, que vitória linda, né? É muito gratificante. Aí já é a fase da metamorfose, né? Então, assim, conta pra gente, a gente não tinha nem. Quando você, assim, quando a gente fala sobre, poxa, não, então é dividir os objetivos, né, em pequenos objetivos, e a gente vai passo a passo. Você falou, então, enquanto os amigos levavam 3 dias para poder ler um artigo, você demorava muitas vezes 10, né? A tua dedicação teve que ser muito maior aí. Eu lembro que não era um mestrado, não chega no mesmo grau de profundidade e de exigência, mas eu lembro que na minha certificação em coaching, enquanto as pessoas tinham que assistir uma aula por telefone, que eles escutavam uma vez, a gente fazia muito masterclass por telefone, há uns 10 anos atrás, nos Estados Unidos, eu tinha que escutar 10, 11 vezes, porque eu não entendia. Eu não entendia. E isso, quando eu olho para trás, hoje, graças a Deus, o que isso me trouxe? Quando eu converso com alguém, eu fui tão treinada nessa minha audição mais ativa, que eu consigo perceber o que você está dizendo, o que você não está dizendo com palavras, mas você está dizendo no tom da sua voz, naquilo que está meio que nas entrelinhas. Isso por quê? Porque ao invés de escutar uma vez, eu escutei 10, 12 vezes. Então, assim, essas são as metamorfoses, né? Da gente persistir e ir tirando a fita crepe. Não, você poderia ter desistido, mas você não desistiu. Morgana, mas assim, isso tudo lindo, maravilhoso, a teoria é legal. Agora, conta um pouquinho aquela parte que você me contou, porque às vezes a gente fala isso, as pessoas acham que mas será que ela não caiu, ela não chorou, ela não teve vontade de desistir? É tudo tão certinho assim? Não. Então vamos contar realmente os bastidores. Conta uma das suas últimas apresentações, que você estava no banheiro, e como é que foi a tua apresentação, como é que foi o teu antes, o durante e o bate-papo com a professora depois. Pode contar isso? Pode, né? Claro, claro. Na verdade, assim, acho que a palavra desafio, ela já diz muito, né? Você não enfrenta desafios com moleza ou facilidade. Não existe. E assim, tudo que você deseja muito é um desafio. Então, você tem que lutar por ele, você tem que realmente se esforçar por ele, se sacrificar por ele. E você tem que sentir as dores desse desafio, né? E eu senti muitas dores. Eu chorei muito. Eu tive muitos. Não foi um ou dois, não. Foram vários momentos de desespero. Quando você lê aquilo que você tem que fazer, quando eu via todos os trabalhos que eu tenho que redigir em 3 meses, me subia um calor no rosto. E só me gerava um desespero de eu não vou conseguir. De estar lendo um livro. Né? E nem era menopausa. O calor. Não, nem era. O calor é não era. Como que eu vou dar conta? É nervoso mesmo. De estar lendo e não conseguir entender o que eu estava lendo. De ouvir uma gravação 10 vezes e ficar tentando anotar e voltava e anotava e voltava. De em sala de aula ser chamada para falar lá na frente do nada e você perder a voz, ir para casa chorando, e até esse dia da apresentação em que eu me preparei, eu treinei, eu cheguei lá e antes da apresentação eu estava no carro e eu comecei a chorar. E eu falei, oh, meu Deus, eu não vou dar conta, como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir, eu estou tremendo. E muito pelo inglês também. Eu já tinha feito isso no Brasil, em português. Apresentar um trabalho, isso não era problema para mim. Mas eu ali, em inglês, numa sala cheia de americanos, apresentando um trabalho de mestrado, eu estava assim, nervosíssima. E fui, apresentei, e
uma alegria imensa, depois uma batalha vencida, comemorei, fiquei super feliz. E depois de uns, sei lá, uns 20 dias eu encontrei com essa professora, me encontrei com ela e ela, Morgana, queria te parabenizar, você foi uma das pessoas que melhor apresentou o trabalho em sala e dá para ver que você leva jeito, eu sei, eu conheço. Aí eu comecei a chorar na frente dela de alegria. Eu falei, nossa, isso é uma outra questão, a gente não tem muita ideia daquilo que a gente passa para o outro, né? A gente não tem muito essa ideia. E quando ela falou assim, não, você me passou conhecimento, veracidade, a forma como você falou, você leva jeito para isso, parabéns, aquilo para mim foi maravilhoso. Assim. Que coisa. Foi mais um reconhecimento, mais um gás para prosseguir. Mais um gás. Se você pudesse eleger, você já falou no todo, mas assim, se você pudesse estar elegendo 3 características ou 3 alavancas para aquela mulher que está nos assistindo, para aquela amiga que está nos assistindo e que esteja passando por algum desafio, por alguma reinvenção pessoal, seja no emocional, seja no financeiro, seja no espiritual, olhando essa tua trajetória de vitória em relação ao teu mestrado, que foi surgindo e que você foi um passinho de cada vez, quais seriam, assim, 3 alavancas que você poderia estar sumarizando para todas nós, para que a gente pudesse estar replicando? Isso é replicar o processo. Isso é a gente juntas ir tirando um pouquinho as fitas crepes das nossas lagartas, para que a gente possa realmente vivenciar a nossa metamorfose. Então, de toda essa sua trajetória aí, durante esses anos de mestrado, né, com a dificuldade da língua, com um filho pequeno, com todas as suas dúvidas, com todos os seus medos, você foi apesar e com os medos. O que você poderia sumarizar em 3 alavancas principais para que a gente pudesse, naquela hora que a coisa está pegando, pudesse me lembrar, poxa, eu escutei aquela menina falando lá do mestrado e não entendi direito, mas dá para eu aplicar aqui, nesse meu desafio aqui. Fala pra gente o que seriam essas 3 alavancas. A primeira, eu diria que cada um de nós tem um propósito. E é muito importante que você tente identificar o seu propósito. No momento que eu me vi estagnada, eu olhei para mim e pensei, o meu propósito de vida não é esse. O meu propósito de vida não é ficar aqui sentindo tristeza ou falta de perspectiva do que eu posso fazer com tudo que eu já adquiri nessa vida. Eu estou aqui saudável, eu tenho uma vida que me foi entregue para fazer algo positivo com ela. Então, encontrando um propósito, me moveu para que eu buscasse algo, tá? Então, o que seja, se você está com um problema no casamento, se você pensa em estudar ou não, se você pensa em abrir um negócio, olhe para dentro de você e veja o seu propósito, né? Por que você está aqui? Por que você está nesse casamento? O que você quer desse casamento? Né? O que você quer com esse negócio? Isso foi número 1. Então, assim, naquele momento, meu propósito era buscar conhecimento, para que eu pudesse me sentir crescendo, progredindo e alcançar uma outra atividade que eu pudesse desenvolver que não fosse a que eu fazia no Brasil, né? Deixa eu só fazer uma parte aqui, que isso é importante. Mesmo que a gente não saiba aonde a gente vai estar lá na frente, você disse assim, o meu propósito era encontrar um conhecimento maior. Aonde esse conhecimento maior iria te levar, a gente não sabe nem hoje, você sabe aonde ele vai te levar. Exato. Mas Exato. você se apegou nessa coisa, o seu porquê no momento foi, eu quero encontrar mais conhecimento, eu quero desenvolver mais conhecimento. Então, isso é legal ficar claro para todas nós, e quando a gente fala em propósito, não significa, eu já sei exatamente o que vai ser lá na frente. Não é isso. É você encontrar algum porquê que te faça acordar todos os dias. Algum porquê que te faça você tentar encontrar o melhor dentro de você, mesmo que você não tenha a mínima ideia de onde esteja esse melhor.
Exatamente. Eu não Para a sei gente ainda. esclarecer bem. Realmente, eu não sei ainda onde vai me levar. Eu estou no processo ainda de busca. Esse foi um primeiro passo. Digamos que você possa, se você souber, ótimo. E aí você traça um planejamento e vai atingindo e vai cumprindo os seus passos até você chegar lá. Mas eu não tenho ainda claro o que eu vou fazer, né? Eu estou no processo. E o primeiro passo foi esse mestrado. O mestrado está conseguido. E agora? Isso. E o segundo ponto, que foi uma alavanca importante, e eu acho que é uma alavanca que eu ainda utilizo hoje, é a visualização. É olhar lá na frente e me imaginar daqui 5, 10 anos o que eu quero estar fazendo. Né? Então, durante o processo, diante de todas as dúvidas, de todas as inseguranças, de todas as dores, eu olhava lá para frente como se você olhasse para a linha de chegada. E eu quero chegar lá, eu quero terminar esse mestrado. Eu não estou falando que eu quero um emprego, eu quero alcançar o máximo. Não, não é isso. Eu quero terminar essa etapa. Então, a linha de chegada era algo palpável, tá? Então, eu estou olhando, eu estou me vendo terminando esse mestrado, meu último dia de aula, estou me vendo realizada, feliz. E aí eu continuei. Visualização. A visualização. Como que a visualização, como a gente já se imaginar, como a gente já criar uma tela mental na nossa cabeça, uma ceninha de novela mesmo. Você já nos seus últimos dias de mestrado, já pegando o teu canudo, já feliz da vida, já sentindo que roupa que você vai usar, qual o cheiro, usando todos os seus sentidos, né? Aí vai ser aula de visualização. Não vamos entrar tão a fundo assim. Exatamente, exatamente. E o terceiro foi usar cada vitória nesse processo para me impulsionar a dar continuidade. Então, cada pequena vitória era um gás para que eu continuasse me dedicando, me esforçando, me sacrificando e tentando ultrapassar todos os obstáculos que eu pudesse encontrar, né? E no final desse processo todo, no final até do meu mestrado, foi quando eu fiz o Reconectando, foi maravilhoso, porque durante todo o processo, muito das minhas dores vinham da minha autocrítica, né? No sentido de, ai, você hoje não foi bem na aula, você não falou bem, você poderia ter falado mais, você falou pouco, isso, não sei o quê. E o tempo inteiro eu estava me autoflagelando. E com o Reconectando, exatamente, o tempo inteiro. E com o Reconectando, com essa proposta de ter um olhar mais gentil para si mesma, eu pude aplicar. Quem dera eu tivesse feito Reconectando antes. Quem dera eu tivesse feito há mais tempo. Mas tudo bem. Tudo tem seu tempo certo. Tudo tem o seu tempo certo. Para aquelas que não... Reconectando é um programa de mentoria. Foi aí que a Morgana participou desse grupo que eu criei. Agora a gente não está fazendo nenhuma propaganda velada aqui, não. Qualquer programa que seja um programa de autodesenvolvimento, que você sinta verdade, que você veja que a pessoa é uma expert naquela área ou um expert, e que você sinta que tem uma integração entre a mente e o teu coração, faça. A gente não precisa reinventar a roda, né, Morgana? É muito mais fácil quando a gente compartilha esses desafios com um grupo ou com uma mentora. A gente não tem que fazer tudo sozinha. Não tem. E o bom de compartilhar é que você não se sente sozinho, porque durante um momento de autocrítica, você muitas vezes pensa que só você passa por aquilo, só você se sente estagnado, só você está sofrendo, só você tem dificuldade com a língua, só você, tudo é só você. E aí, quando você divide isso com alguém e você vê que o outro também passa pelas mesmas dúvidas, inseguranças e dores, eu acho que a carga fica mais leve, né? E facilita muito o processo. Então, assim, voltando só à questão do Reconectando, eu consegui ter uma voz menos crítica comigo mesma. Ainda estou no processo de aprendizado. Isso não é algo que você simplesmente, opa, tô curada, não é por aí. Não tem mágica, né? Não tem mágica. Não, é um processo, mas sinto que já melhorei muito. Concordo muito com você, Geisa. Tem que buscar ajuda.
por que ir pelo caminho mais longo e tentar tudo sozinha quando você pode dar as mãos para alguém, né? E chegar lá de uma forma mais ágil e mais inteira também. Mais inteira, né? Porque tem o apoio de outra pessoa. E pode ser mais leve, né? Nós somos seres sociais e principalmente nós mulheres, não que os homens não sejam, mas assim, a gente tem uma necessidade de conexão muito maior. A nossa forma da gente lidar com o nosso estresse, o homem, pela própria formação, às vezes é necessário ele ficar sozinho, ele sente essa necessidade de ir para a caverna. A mulher não. A gente precisa falar. A gente precisa colocar para fora. A gente precisa sentir que a outra está ouvindo, que pode dar colo. Por isso que é aí que a gente produz as nossas oxitocinas. Às vezes, só o fato de você estar ouvindo de uma maneira mais empática o desafio da outra, você já gera aquela tua energia empática e a outra percebe isso. A gente sabe quando a gente está sendo ouvida e quando a gente não está sendo ouvida, né? Então, não precisa ser um caminho sozinho, não precisa. Não precisa, e o importante é tentar, porque você nunca vai saber lá na frente como teria sido se você tivesse tentado. E eu acho que a dor de tentar e cair ainda é menor do que a dor de chegar lá na frente, olhar para trás e ver que não tentou. Então, eu ainda estou no meu processo de retirada da fita crepe, agora para a segunda etapa, que é a busca do trabalho, enfrentar as entrevistas e vamos em frente, né? Vamos em frente. Para a gente esclarecer e para a gente concluir, todas nós temos as nossas fitas crepes, a nossa posição aí de lagarta para a nossa metamorfose, e só o fato da gente conseguir tirar a fita crepe é a gente justamente assim, a Morgana já deu um processo para nós que a gente vai colocar como as pérolas do nosso Papo Oxitocinas. Encontre o seu propósito, encontre o seu porquê do seu momento. O que te faz acordar todos os dias? A segunda coisa, a visualização. Já se imagine numa situação, seja no seu casamento, seja na sua empresa, seja em relação ao teu filho, seja qual for o desafio. Já imagine a situação que você quer criar lá na frente. Quando o nosso cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. Então, existem pesquisas científicas, isso é um outro papo, que mostram como é que a gente ganha. O Michael Phelps, ele só treinava com as visualizações antes, ele já treinava tudo antes de ir para a piscina. Isso fisicamente já causa uma mudança na gente e principalmente psicologicamente também. E valorize os seus pequenos passos, né? Valorizando os nossos pequenos passos, como a Morgana fez e vai continuar fazendo, não quer dizer que não seja dolorido tirar nossa fita crepe, é dolorido. Mas quando a gente consegue tirar, não quer dizer que a gente não vai ter dor. O processo continua sendo dolorido, mas foi isso que você falou. A dor de cair e levantar, ela é muito menor do que aquela dor de nem tentar. Isso mesmo, eu acho, eu acredito nisso. Que lindo. Então, eu queria agradecer a Maria por ter dado a nossa inspiração, né, para a gente estar fazendo esse bate-papo de hoje, de realmente vamos tirar as nossas fitas crepes, e tirar a fita crepe vamos nos abrir para a vida, vamos acessar as nossas emoções. Eu tô sofrendo, eu tô com dor, vamos prestar atenção no que a gente está sentindo. Não quer dizer que a gente vai ficar sorrindo o tempo todo, isso não existe. Essa coisa de felicidade de Instagram e Facebook, só coisa maravilhosa, não. Tem dia que eu não consigo sair da cama. Como é que eu posso fazer para conseguir sair da cama, mesmo sem vontade? Como é que eu posso lidar com a minha falta de organização, se eu quero estudar, se eu quero fazer um mestrado, se eu quero dar aula? Então, deixa eu começar arrumando a minha estante hoje. São pequenos passos. Isso é a gente prestar atenção no caminho. Morgana, minha querida, um beijo muito grande para você. Eu queria muito que você, que está aqui nos acompanhando nesse papo, escreve o que você achou, escreve sobre alguns desafios seus, escreve se faz sentido essa coisa da gente estar tirando a nossa fita crepe, se fez sentido isso para você. A tua experiência faz com que a gente
tenha mais conteúdo, faz com que a gente procure outros caminhos de levar a nossa mensagem para você. É falar a mesma coisa de maneiras diferentes. Então, muito obrigada a você por estar aqui com a gente. Então, um beijo. Morgana, quer dar um beijo para todo mundo? Uma última palavra final aí? Quero deixar um beijo para todas. Só queria dizer que vale muito a pena continuar, vale muito a pena ter a sensação de que você continua crescendo, de que você continua progredindo e para o resultado que for, para a meta que for, que você desejar, que seja no casamento, no trabalho, enfim, no relacionamento com o filho, quem mais ganha no final das contas é você mesmo. Eu acho que o processo de descoberta, o processo de crescimento, ele faz muito bem para a gente mesmo. Então, força, enfrentem seus desafios, assim como eu estou aqui enfrentando os meus, são sempre vários e muitos, e vamos tirar as fitas crepes. Um grande beijo para todos vocês e para você também, Geisa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, querida. Meninas, um ótimo final de semana e a gente está esperando o seu contato. Conheça o www.oxitocinas.com. Grande beijo. Tchau. Tchau.